segundo estágio, e nós passamos ontem uma atividade para vocês, para que vocês pudessem treinar como é que faz esse cálculo, tá certo? Então, o nosso primeiro exemplo foi o seguinte: João está sendo julgado por crime tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. Analisando as circunstâncias judiciais, verificou-se que ele possui, duas circunstâncias negativas. Aqui também é importante, nos foi dito que João é e que ele confessou o crime e pediu que nós fizéssemos o cálculo da pena. Eu vou pedir a vocês para irem me auxiliando, porque eu vou passar aqui as páginas, para que a gente possa, esse foi da aula de ontem, para que a gente possa fazer o cálculozinho, tá? Então, vamos começar do zero. Fazer de conta que eu sou um aluno aqui e estou fazendo esse cálculo. Li aí essa historinha que o professor colocou. Primeira coisa que eu observei aí no fato, né, que o professor colocou, é que ele tipificou no artigo 155, parágrafo 4º. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá para o artigo 155, parágrafo 4º. Qual foi o inciso? 5. 4. 4. Perfeito. Isso, então está aqui. Então, esse aqui está dentro do furto qualificado. Então, se ele está aqui no parágrafo 4º, inciso 4º, eu não tenho nada que olhar aqui para o furto simples. Eu já sei que esse caso que eu estou julgando é um furto qualificado. Então, qual é a pena do furto qualificado? Aqui ele diz que é de 2 a 8 anos. Aí eu volto lá para a minha telinha. Eu vou saber aqui que a pena desliguem o microfone, por favor. A pena. Eita. A pena. Qual foi a pena que nós vimos? 2 a 8. Perfeito. 2 a 8, que é o furto qualificado. Então, eu vou saber que entre 2 e 8, eu tenho 6 anos. E 6 anos eu vou multiplicar por 12, que são a quantidade de meses que nós temos durante o ano. 6 vezes 12 vai dar 72 meses, não é isso? 72 meses é a quantidade da pena média, que eu vou dividir por 8, que são as 8 circunstâncias judiciais. 72 dividido por 8, eu encontro 9 meses. Opa, então descobri que cada circunstância judicial vale 9 meses. Aí eu volto lá para a minha historinha e vou ver que eu tenho duas circunstâncias negativas, não é isso? Então, o que é que eu faço? Eu vou para a pena mínima, repito a pena mínima aqui, 2, e vou multiplicar as duas circunstâncias pela quantidade que vale cada circunstância. 2 vezes 9, 18. 18 equivale a 1 ano e 6 meses. Então, eu vou somar isso aqui, mais 1 ano e mais 6 meses, que vai dar uma pena de 3 anos, 3 anos, repetindo, entre 2 e 8 eu tenho 6 anos, multiplico por 12, dá 72 meses. 72 meses é dividido por 8, que são circunstâncias, ou seja, cada 9 meses. Se no meu exemplo está dizendo que eu tenho duas circunstâncias negativas, então eu tenho que multiplicar 9 por 2, que dá 18 meses. 18 meses, como um ano tem 12 meses, né? Então vai dar 1 ano e 6 meses. Então eu somo e eu vou ter uma pena base aqui de 3 anos e 6 meses. Ou seja, eu já encontrei aqui a minha pena base. Agora, eu vou para a segunda fase.
qual é a segunda fase? Agravantes e atenuantes. Lá no meu exemplo, ele diz que a pessoa é reincidente, mas também diz que ela confessou o crime. Para que a gente fez isso? Para que vocês lembrem que a reincidência e a confissão são circunstâncias... E estou então devagar, não vou mais. As agravantes e atenuantes, quando tem concurso de agravantes ou atenuantes, nós vamos observar a questão da preponderância. Aprendemos que, quando eu tiver uma reincidência e tiver uma confissão, como ambas são preponderantes, elas se anulam. Então, o que é que eu tenho que colocar nessa segunda fase? Então, faz de conta que eu estou fazendo aqui no meu caderninho. Aí eu vou colocar aqui, segunda fase. Aí você vai colocar, escrever porque fica horrível, mas você vai colocar o seguinte: reconheça a agravante da reincidência, contudo, deixo de agravar em face da presença da atenuante da confissão. E sendo ambas preponderantes, uma anula a outra, permanecendo apenas... Foi 6 meses, não foi? Ficou? Foi. Permanecendo a pena intermediária em 3 anos e 6 meses. Ou seja, eu aqui, vou repetir, tá? Eu aqui não tive... Eu não tive... Eu vou desligar aqui o WhatsApp do... Deixa eu desligar aqui esses programas que estão abertos. Meu e-mail, o sistema da execução. Para ver se melhora. Então, na segunda fase, nesse nosso exemplo, como eu tenho reincidência e confissão, elas se anulam. Ou seja, eu nem vou agravar e nem vou diminuir. Mas eu preciso dizer que reconhece a reincidência, contudo, verifica que o acusado confessou a autoria delitiva. E sendo ambas preponderantes, será compensadas, permanecendo a pena intermediária em 3 anos e 6 meses. Se ele não tivesse confessado, aí eu iria agravar isso em 1/6. Se ele não fosse reincidente, mas tivesse confessado, eu ia reduzir em 1/6. Ok? Tranquilo até aqui? Ok. Pronto. Voltando lá para o nosso... A cara até passou 2 exemplos para a gente responder, que foi um com ele sendo só reincidente e no outro ele sendo reincidente e confessando. Exatamente. A intenção foi exatamente essa. Aqui, vocês estão vendo alguma causa de aumento ou alguma causa de diminuição? Nesse exemplo, não. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou colocar terceira... A senhora precisa disso? Com certeza. Terceira fase. Analisando o caso, verifica-se a ausência de causas de aumento e de causas de diminuição, permanecendo assim a pena definitiva em 3 anos e 6 meses. Olha que exemplo bom, teve que fazer quase que nada de conta, né? Mas a finalidade foi para que vocês observem isso, que muitas vezes acontece, de nem ter causa de aumento. Oi? Por gentileza, eu queria que a senhora repetisse a justificativa, tanto da segunda parte do caso, como dessa terceira agora, porque não deu tempo de copiar, não. Tranquilo, Rafael, com certeza. Na segunda... Em virtude da atenuante da confissão. E sendo ambas preponderantes,
uma vai compensar a outra. Aí vocês podem colocar com as palavras de vocês. O que importa é que você diga que reconhece ambas, mas que deixa de aplicar porque ambas são preponderantes. E uma anula a outra. Na terceira fase, você vai dizer o seguinte, que analisando ainda o caso, verifico se existem causas de aumento ou diminuição. Permanecendo assim entre 3 anos e 6 meses. Ok, Rafael? Deu para pegar? Ok, tranquilo, obrigado. Pronto. Aí, quando você encontra a pena definitiva, o que é que você vai estabelecer na sequência? O regime. Qual o regime aqui dessa pessoa, de João? Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses. Qual o regime aqui? Aberto. Aberto. Será? Será? Se ele não for reincidente. É a questão da Ele é reincidente. No nosso exemplo, diz que ele é reincidente? Sim. Diz, Então, né? aberto. Então, o regime é fechado. Por quê? Porque o furto, a pena é de reclusão. Então, o regime, ele é fechado. Como aqui a gente não sabe se essa reincidência é anos, a gente considera só a reincidência. Então, ó, veja que no furto, a pena é de reclusão. Sendo ela de reclusão e sendo a pessoa reincidente, o regime inicial é o fechado. Ok? Ai, meu Deus, é mesmo, já tinha esquecido. Ai. Pois é. Tá no artigo, exatamente. É muito detalhe. Pois é. Aí, por fim, você vai colocar assim, ó. Da substituição por restritiva de direito. Lembra que a gente também já estudou? Nesse caso, a minha pergunta é: pena de 3 anos e 6 meses, sendo o acusado reincidente, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pode substituir por restritivo de direito? Pensem aí, pô. Se for em crime doloso, não. O furto é doloso? O furto é doloso. Com certeza. Não existe furto culposo. Então, o que é que vai acontecer? Você vai dizer que deixa de fazer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, embora a pena seja inferior a 4 anos, uma vez que o acusado é reincidente. Lembre-se que um dos requisitos do 44 é ele não ser reincidente. Ok? E a gente aqui não vai fazer análise do sucício porque vocês ainda não estudaram. Mas na questão de prova a gente tem que pontuar tudo isso, o regime. Tudo isso. Isso é a aplicação da pena. Tudo isso está dentro do regime da sentença. Tá? Então, eu tenho que fazer primeira fase, segunda fase, terceira fase. Na sequência, eu vou estabelecer o regime e vou dizer se cabe substituição. Eu não vou cobrar análise se cabe sucício, porque a gente ainda não viu. Tá bem? Podemos apagar aqui? Podemos apagar, pessoal? Pode. Ok. Então, agora nós vamos responder o nosso segundo exemplo. Rafael, você pode citar para mim o segundo exemplo? Pode. Só dar uma olhadinha. Oi. Você não colocou um exemplo também parecido com esse, só que dizendo que João é reincidente? É agora, vamos responder agora. É o segundo. Desculpa.
Deixa eu achar aqui, Rafael, tá mais fácil para mim. O segundo exemplo é esse aqui. Peraí. João está sendo julgado por crime tipificado no artigo 155. Até o mesmo artigo do outro, não é isso? Isso, Perfeito. parágrafo 4, inciso 4 do Código Penal. Pronto. Ele tem duas circunstâncias negativas e ele é reincidente, não é isso? Então, vamos fazer passo a passo. Então, a pena dele vai ser de 2 a 8. 8. Está lá previsto no artigo, eu não estou adivinhando nada, eu vou lá para o artigo. Entre 2 e 8, eu tenho 6 anos. 6 anos eu multiplico por 12, para transformar tudo em meses. Vai dar 72 meses. Será dividido 72 meses. Eu vou dividir pela distância. quase a mesma coisa, porque eu apenas fiz para vocês verem a diferença. 72 dividido por 8 vai dar 9 meses. Então, vamos fazer o mesmo raciocínio. Eu vou agora pegar a pena mínima, 2 anos. Vou somar com mais. São duas circunstâncias negativas. 9, 9, 18. Ou então, se a pessoa quiser estar mais 9 meses. O mínimo detalhe, né? Aí dá 2 anos, mais 9 com 9, 18, né? Que dá 1 ano e 6 meses. Opa. Dá 1 ano e 6. Somando tudo isso, vai dar aquela mesma pena básica que a gente já viu. 3 anos e 6 meses. Eu vou para a segunda fase. Isso é a primeira fase. Vocês botam sempre assim no caderninho de vocês. Primeira fase, ou aí na frente bota pena base. Fase, pena, base. Horrível com o mouse. Aí na segunda, aí você continua. Segunda fase. Você analisou aí a segunda fase e viu que ele é reincidente. Bem. Veja que aí eu não coloquei que ele confessou o crime, não é isso? Ou seja, eu não tenho nenhuma atenuante, eu só tenho uma agravante. Então, eu vou pegar aqui 3 anos, que é a pena base, né? 3 anos e 6 meses, e eu vou agravar em 1/6. Aí eu vou aqui para minha calculadorazinha, né? É mais fácil. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vai dar 3 anos. Isso. 3 anos e 6 meses. Eu vou aumentar de 1/6. Que vai dar 7 meses. Isso. Por que esse aqui ela não está dando a conta fechada? Só um minutinho. 3 anos e 6 meses. Mais 1/6. Vai dar quanto? 7 meses, porque 42 dividido por 6 dá 7. É porque a senhora não disse que era para pegar os anos e colocar em meses para poder fazer eu estou botando diretamente na calculadorazinha, é mais fácil. 3 anos e 6 meses vai dar 42 meses. Então, vai dar 4 anos e 1 mês, né? Ao todo? Exatamente, 4 anos e 1 mês. Pronto, perfeito. Então, vai dar aqui 4 anos, ou seja, 3 anos e 6 meses vezes 1/6. Aí vocês podem transformar tudo em mês, né? E dividir por 6. Aqui a gente já fez na calculadorazinha, vai dar 4 anos e 1 mês. Aí depois vocês vão para a terceira fase. Olhou lá no caso que a gente está relatando. Ninguém colocou nenhum artigo aqui que faça menção a uma causa de aumento ou diminuição. Aí o que é que eu faço? Mesma coisa da outra vez. Digo que não existem causas de aumento ou diminuição, pelo que a pena permanece em 3 e 6 meses. Como ele é reincidente, eu vou dizer
que nem cabe substituição por restritiva e o regime ele é fechado. Rodrigo, está conseguindo acompanhar? Tá bom, melhor assim? Cris, se puder repetir a terceira fase? Tá. Na terceira fase, como o nosso exemplozinho não tem nenhuma causa de aumento ou diminuição, eu vou dizer o seguinte, que não existem causas de aumento e nem de diminuição. Portanto, a pena permanece em 3 anos e 6 meses, que é a pena definitiva, né? Aí diz que, sendo ele reincidente, o regime inicial é o fechado e ainda que não cabe substituição por restritiva de direito, uma vez que ele é reincidente. E pronto. Aqueles 7 meses que a gente calculou, foi acrescentado onde? Na segunda fase. Aqui, meu amor. Aqui, ó. Mas não já era 3 anos e 6 meses, né? Sim. É. Sim, porque de 7 anos vai acrescentar. Não, tá certo, tá certo. Porque na segunda fase não calculou. Foi. Aqui são 4 anos. É porque na hora de passar aqui para baixo, eu passei foi a outra. Ela tá certa. Um ano e 1 mês. Por quê? Porque eu agravei em 7 meses. Então, a pena da terceira fase é de 4 anos e 1 mês. Desculpa, pessoal. Valeu, Thalita. Thalita não, Fernanda é? Thalita. Quem foi? É Thalita, né? Porque vocês, às vezes, fica difícil eu decorar a voz, me atrapalha. Cris, então, aí a justificativa é diferente. Essa parte de, por ser reincidente, não cabe. É a mesma justificativa da outra. Sendo reincidente, porque nem ele cabe. Não tem causa de... Não, ele não tem causa de aumento nem diminuição. Ele tem agravante. Eu vou recomeçar isso, tá bem? Ok, gente? Eu vou repetir essa parte. Deu? Pronto. Na primeira fase, ele ficou em 3 anos e 6 meses. Então, eu agravei em 1/6. 1/6 disso aqui dá 7 meses. Quando eu somo, dá 4 anos e 1 mês, que é a segunda fase. Só que quando chega na terceira, como eu não tenho nem aumento nem diminuição, ele permanece a mesma continha. Aí eu digo que, tendo em vista não ter agravante nem atenuante, a pena permanece em 1 ano, 4 anos e 1 mês. Aí depois só justifico, porque que nem cabe substituição por restritiva e nem cabe, e ele tem que iniciar o regime no fechado. Porque, na realidade, Aline, eu não coloquei uma causa de aumento ou diminuição. Se tivesse, ó, ela viria aqui, ó. Quando eu colocasse o casozinho dele, aí eu botaria assim, tipo, cumulado com artigo tal. Aí, quando você fosse para o artigo, você ia ver que era uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Mas eu tenho que estar constando aqui o artigo, referente à causa de aumento ou diminuição, tá? Se eu não coloquei, é porque não tem. A gente não pode trabalhar com adivinhações, tá bem? O exemplo, o único que vai ter isso aí é o terceiro exemplo, né? Isso, perfeito. Exatamente. Por isso que eu coloquei. Isso. Interessante. Se a senhora quisesse mandar para a gente mais uns casozinhos para a gente fazer, seria bom. Tá bem. Eu vou ver se eu consigo até o final da aula procurar, tá bom, Rafael? Sim, aí um regime desse... Fechado, é a mesma justificativa do outro. Fechado, porque ele é reincidente. Viu? Aqui, ó, no caso de Caio, eu estou dizendo que a condenação dele é pelo artigo 157. Aí vocês vão direto para o artigo. Na prova, eu vou colocar o artigo já no finalzinho da prova, entendeu? Tá travando de novo, Juan? Tá travando para os demais ou é a internet de Juan que tá travando? O meu tá bom. Aqui tá. Pronto. Vejam só. Lembra que a gente falou lá no exemplo, o artigo 157? Rodrigo está travando. Ah, meu Deus. No artigo 157, eu vou falar mais devagar, tá? A pena é de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos.
Gente, mas está dando para entender, mesmo travando, ou está comprometendo o aprendizado de vocês? Até agora não travando o meu, mas está travando da maioria. Pronto. De qualquer forma, como eu vou colocar no sistema, eu acho que não há prejuízo. Mas vamos lá. A pena aqui vai de 4 a 10. Vocês querem tentar pelo Zoom? É porque, assim, professora, para tentar pelo Zoom tem que baixar, né? A gente, não. Tem que baixar. E o pior é que essa internet, eu acho que está assim em todo canto. A internet está ruim aqui em Cajazeiras. Porque muita gente usando. Vamos devagarzinho e tá dando para entender. Pois é. Quando falhar, a gente avisa. Tá bom, então ótimo. Juan, vamos lá, então. Aqui no exemplo que a gente vai fazer, que é o terceiro, o artigo 157. A pena do 157 está no próprio artigo. Diz aqui, de 4 a 10 anos. Então, eu vou aqui para a pena, vou apagar aqui. Colocar a canetinha preta, acho que é melhor. A pena do 157, que é o do exemplo, é de quanto? De 4 a 10, não é isso? Sim. De 4 a 10 anos. Aí sempre eu vou fazer entre 4 e 10, aqui eu tenho 6, coincidentemente também 6. 6 anos vezes 12, porque são 12 meses, vai dar 72 meses, não é? Quando eu divido os 72 meses, eu divido por 8, vai dar que são 9. as circunstâncias judiciais, vai dar 9 meses. Quantas circunstâncias negativas são? Vamos olhar. Caio possui só uma circunstância negativa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pena mínima, 4 anos, e vou acrescer de uma circunstância judicial, que dá os 9 meses. 4 anos, 9 meses. Ou seja, essa é a minha pena base. Quando eu já a pena base, eu passo para a segunda fase, que é a pena intermediária. Então, eu vou ter aqui a segunda fase. No exemplo aí, tem algum agravante ou atenuante? Atenuante. Pronto. Então, na segunda fase, eu vou pegar a pena, né? Que é a pena base, deu 4 anos e 9 meses. Eu vou pegar os 4 anos e os 9 meses. Eu repito a pena base aqui na segunda fase. E aí eu vou aqui no exemplo. Caio confessou. Isso é um atenuante. Atenuar significa reduzir. Então, eu vou pegar os 4 anos e 9 meses. Vou aqui para a calculadorazinha, ó. Vai dar 57. Pronto, 4 anos e 9 meses. Eu vou diminuir de 1/6, que vai dar aí 3 anos, 11 meses e 15 dias. Quando eu reduzo 1/6 daqui, vai dar, decorem aí, 3, 11, 15. Vai dar 3 anos, 11 meses e 15 dias. Aí alguém poderia perguntar, aí não tem agravante, nem tem mais nada, então essa pena intermediária é essa aqui. Fazer aqui um parêntese, porque alguém pôs assim, professora, mas na hora da prova, como é que eu... Oi? Eu não entendi. Tá, eu não diminui de 1/6. Uhum. Aí diminuir 1/6 dá 3 anos, 11 meses e 15 dias, Sibeli. Ah, sim. Tá?
Aí eu estou querendo dizer assim, por exemplo, professora, mas eu não tenho essa calculadora na prova. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 4, né? Os 4 anos e vou multiplicar por 12, que são os meses. Vai dar 48. E 8 eu vou somar com mais 9 meses. E vai dar 7, né? 57. E 1, 57. Isso. Aí eu vou pegar os 57 e vou dividir por 6. Que aí eu vou encontrar a quantidade de meses. É um pouquinho difícil? É. Mas aí a gente vai procurar na prova colocar uma continha que não fique tão complexa para vocês, tá? Que isso aqui dá 9 anos, vai dar 9 meses. Vai dar 9 meses e 15 dias. Aí você reduz os 9 meses e 15 dias dos 4 anos e 9 meses, tá? Resumindo, se confundiu alguma coisa aí para vocês. Eu vou pegar a minha pena base e vou atenuar em 1/6. Ou seja, eu vou tirar 1/6. O resultado dá 3 anos, 11 meses e 15 dias. Aí agora eu vou para a minha terceira fase. Aí eu vou colocar aqui, terceira fase. Aí eu vou voltar lá. Que tu terminar, tu volta para a segunda para eu copiar? Mas só terminar a terceira fase, eu entendi. Não, pode olhar, é porque eu também vou voltar lá para o exemplozinho. Essa conta aí de canto é o que mesmo? Não, aqui eu estou mostrando como é que chega a esse valor aqui. Se a pessoa não tiver aquela calculadora, eu pego 4 anos, multiplico por 12, dá 48, aí multiplico são por mais uns 9 meses. Aí dá 57 meses dividido por 6, né? Que eu estou dividindo. Aí vai dar 9 meses e 15 dias. Aí eu pego isso e reduzo disso aqui, para chegar a esse valor que a gente já encontrou aqui na calculadorazinha. Antes de entrar no curso, eu jurei que eu não ia fazer conta. A gente pensa que não precisa, né? Mas os conhecimentos são sempre necessários. Então, vamos voltar aqui. Oi. Professora, 57 dividido por 6 não dá 9,5? Não, dá 9,5, mas o 5 aí é 15. São 15 dias. É porque, Rafael, você transforma, aí ficam 9 meses e o outro é a metade de um mês. A metade de um mês não são 15 dias? Aqui, a primeira fase, quem me pediu? Aí como foi que chegou aos 3 anos, 11 meses e 15 dias? Porque você não tinha 4 anos e pouco, você não tem que atenuar? Sim, tá certo. A pena era essa, aí você vai reduzir, porque não é um atenuante, então eu vou tirar os 9 meses e 15 dias de 4 anos e 9 meses. Sim, certo. Se fosse um agravante, eu ia pegar esse aqui e somar com esse. Entendi. Quem me pediu para voltar para a primeira fase, pode seguir? Sibeli. Pode, pronto. Aí aqui, vamos voltar aqui no nosso exemplo. O delito foi cometido em concurso de pessoas. No caso do artigo 157, o concurso de pessoas, ele é uma causa de aumento. Olha, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Aí o juiz, ele vai decidir se ele vai aumentar de 1/3 até a metade. Quanto é que ele vai aumentar? Aí vem o seguinte raciocínio. Costumo fazer o seguinte. Ora, digamos, ali eu tenho lá, na terceira fase eu tenho uma causa de aumento, que diz que eu tenho que aumentar de 1/3, preste atenção, liga aí o microfone, eu tenho que aumentar de 1/3 a metade. Qual é o raciocínio? O juiz, ele não pode chegar e aumentar na metade porque ele quer aumentar na metade. Se a causa de aumento é um concurso de pessoas, quanto mais pessoas envolvidas naquele crime, mais eu aumento. Mas vamos dizer aí que nessa história, se for um processo real, eu vou ver que ele cometeu o crime, ele mais uma pessoa. Então, eu vou aumentar de 1/3. Foram ele mais 5. Chegar tudo armado. Aí eu vou aumentar de metade. Como no nosso exemplo a gente não colocou, pode aumentar aqui do mínimo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado da segunda fase.
pego o resultado. Vocês estão vendo que sempre você pega o resultado da outra, ó. Na primeira fase, eu peguei o resultado da primeira fase e nela eu iniciei a segunda fase. Na terceira fase, eu vou pegar o resultado da segunda. A terceira fase foi, Rodrigo, que você não entendeu? Eu vou retomar a terceira fase, tá? Então, eu vou fazer a terceira fase. Tranquilo, eu vou fazer a terceira fase. Então, o que é que eu faço para calcular a terceira fase? Eu vou pegar o resultado da segunda fase e vou colocar aqui. 3 anos, 11 meses, 15 foi? Foi. E 15 dias. Esse aqui é o resultado da segunda fase. Lá no meu exemplo, Rodrigo, tem uma causa de aumento. Ó. Tá aqui na minha historinha. Ó. O crime foi cometido em concurso de pessoas. Aí eu vou lá com o 57. Olhar se o concurso de pessoas é uma causa de aumento. Aí eu vou lá para o código. Ah, foi fechado. Lá no artigo 157, eu fechei aqui sem querer, tem dizendo que se o crime for cometido em concurso de pessoas, o juiz ele vai aumentar de 1/3 a metade. Aí o que é que a gente está dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, se fosse num caso real, quanto mais pessoas participando, mais eu aumentaria na causa de aumento. Mas veja só, como a causa de aumento, você tem que olhar o artigo, Efigênio, o artigo do tipo, para ver se é uma causa de aumento. Porque o 29, ele pode vir sozinho, desacompanhado, mas ele muitas vezes está dentro do próprio tipo. Então, o que é a primeira coisa que você faz? Você olha diretamente no artigo que a pessoa está respondendo, para ver se aquela situação se enquadra como uma causa de aumento. Professora, pois foi onde eu me lasquei, porque, na verdade, eu fui logo em busca do 29 e lá dizia que era o quê? 1/3 a 1/6. E eu me indagava, me perguntava que critério eu ia utilizar para poder atribuir de 1/3 a 1/6, sabe? Se ele, já que ele tinha confessado o crime, tinha só um atenuante. Pronto. Aí o que é que... olha aqui qual é o raciocínio, Rafael. Lembra que a gente falou que as causas de aumento, elas tanto podem estar previstas na parte geral como na parte especial. Então, qual é a primeira providência que você vai tomar? Você vai pegar aqui o que eu estou dizendo, que foi cometido em concurso de agente, e vou direto para o tipo. Eu vou direto para o artigo. E vou olhar se no artigo lá que eu estou analisando, se ele está entre uma das causas de aumento. E aí, quando você chega no 157, rapidamente você já vê, ó, a pena aumenta-se de 1/3 até metade se há concurso de 2 ou mais pessoas. Ó, quando ele disser a pena aumenta-se, isso aqui é uma causa de aumento. Sempre que ele disser a pena aumenta-se ou a pena é aumentada, isso é uma causa de aumento. Então, nesse caso... Oi? Entendi. Aí agora eu me pergunto mais uma vez. Para que foi que se viu esse artigo 29 aí no final da questão? Foi só para poder endoidecer? Não, de forma alguma. Porque, às vezes, foi boa a sua pergunta. Porque, por exemplo, no caso do furto. No furto, ó, Rafael, pode procurar no furto. Aí, se você encontrar aqui, por exemplo, a pena aumenta-se de 1/3 se é no repouso noturno, se o apenado é criminoso, lá. Aí vem o concurso, ele é qualificado, quando está em concurso de pessoas, não tem. Mas, por exemplo, no homicídio, se a pessoa matar com mais de uma pessoa, aí no artigo vai vir assim, artigo 121, cumulado com o artigo 29. Aí, nesse caso, você vai lá para o 29, para poder ver a situação do 29. Então, nesse caso aí, esse critério, dizendo que o artigo estava acumulado com o 29 para a gente poder desprezar o artigo 157 e ir em busca do conteúdo do 29. Isso. Ah, tá certo. Ou então, por exemplo, eu poderia ter colocado assim, ó, no nosso exemplo, que é também uma opção. Eu poderia ter colocado assim, fulano está sendo condenado pelo artigo 157, parágrafo 4º, não, 157,
Cadê? Aqui. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, entendeu? Poderia também vir dessa forma, respondendo pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. Aí, quando você chegasse no parágrafo 2º, inciso 2, você já ia ver que isso aqui era uma causa de aumento. Aí, você já sabia que você ia trabalhar isso na terceira fase. Certo. Aí, Cristiano, nesse caso, só para concluir meu raciocínio, Tá. a senhora está elencando aí, atribuindo meio pelo fato dele não ter feito sozinho, né? Por Não, ter um sido texto. Eu coloquei um texto, levando assim na nossa hipótese aqui, por exemplo, porque sozinho ele não teria jamais o concurso. O concurso sempre é mais de uma pessoa. Eu estou dizendo assim, se fosse um caso real e eu estivesse aplicando essa causa de aumento, e aí está lá dizendo que Caio cometeu o crime juntamente com Pedro. Então, só é mais uma pessoa. Então, eu aumentaria no mínimo. Mas ele poderia ter cometido esse mesmo roubo com mais 5 pessoas. Aí eu já aumentaria no máximo. Justifica. Porque quanto mais pessoas, maior o temor para a vítima. Entendeu? Certo. No caso, a senhora vai atribuir um meio, porque foi só ele e outra pessoa. Um terço. Um terço. Um meio é mais do que um terço. Então, se for mais pessoas, é que eu iria aplicar metade. Certo? Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo. Ai, que cabeça. Então, eu tenho aqui a pena intermediária, que é essa de 3 anos e 11 meses. E eu vou aumentar, né, que é uma causa de aumento, de 1/3. Vou aumentar no mínimo. Aí, eu vou aqui lá para a calculadorazinha. Vou colocar aqui, ó, 3 anos, 11 meses e 15 dias, né? Não é isso? Mais, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo essa calculadora? Sim. Pronto, mais 1/3. Aí ela já vai dar aqui o resultado. 5 anos, 3 meses e 10 dias. Aí aqui vai dar 5 anos, 3 meses e 10 dias. Ou seja, eu peguei a pena intermediária e apliquei a causa de aumento de 1/3. Aí a pena definitiva ficou em 3 anos, 5 meses e dias. Deu para entender, gente? Contrário. É o contrário, porque a outra eu tinha uma causa de diminuição, aqui eu tenho uma causa de aumento. A senhora falou 3 anos e 5 meses. Tá. 5 anos, 3 meses e 10 dias. Aí agora o que é que me resta? Estabelecer o regime. Vamos olhar se ele é reincidente. Ele não diz, né? Se não diz, a gente não pode adivinhar. Então, se ele não é reincidente, 5 anos, 3 meses, eu vou ter aqui regime semi-aberto. E aí agora eu vou passar para a última fase. Cabe substituição por restritiva de direito? Não, porque não é até 4 anos, né? E além disso, além da pena ser superior a 4 anos, o crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, aí eu digo que não cabe a substituição nos termos do artigo 44, uma vez que a pena superior a 4 anos, eu coloco só nos termos do 44 mesmo. Ok? Entendido, meus amores? Sim. Oh, glória. Fechou, mulher. Então, vamos seguir aqui adiante. Respirem aí. Respirem. Para a gente fazer o cálculo da multa. Oi. Sim, ainda tem uma multa? Tem. O nosso conteúdo da aula de ontem, viu? Já está, que era para vocês terem assistido já. Está no sistema Sofia. Fala, pois a maioria das pessoas não sabia que essa aula estava no Sofia. Porque na realidade eu pensei até que tinha colocado no grupo. O artigo da terceira fase, não tem um artigo expresso não, viu, Rodrigo, da terceira fase. Você vai dizer, se você estiver falando do artigo que eu disse que não cabia substituição, é o 44 do Código Penal. Foi isso a sua pergunta? Pronto, pessoal, tranquilo? Então, pronto. Então, agora é estudar, não é? Para a gente fechar esse conteúdo. Muito bem. A multa
Nós já falamos um pouquinho de multa em uma de nossas aulas. A multa, ela vem prevista também no próprio tipo penal. Ela pode ser cumulativa ou ela pode ser substitutiva. Ou seja, o juiz pode condenar alguém só a pena de multa. Por exemplo, nas contravenções penais, que são crimes bem pequenininhos. Mais exemplos de quê, Sibeli? De aplicação? Sim, professora. Essas atividadezinhas. Porque essas para atividades. exercitar. Pronto, no final da aula eu passo, tá bem? Para a gente concluir o conteúdo. A multa, ela está prevista no artigo 49 do Código Penal. Então, diz aqui o artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Ou seja, a pena de multa, primeiro eu tenho que saber quantos dias multa o juiz me condenou. Depois é que eu vou para o valor do dia multa. A pena de multa, ela é bifásica, porque na primeira fase, no sentido da multa, né? Mas não é a forma de calcular, não. Na primeira fase, eu vou saber quantos dias. Vou nem botar isso não quantos, vou botar aqui. Dias. Eu vou saber quantos dias, né? Quantos dias multa o juiz vai me condenar. E depois ele vai estabelecer quanto vale cada dia multa. Certo? Só que a forma de calcular a multa é a mesma forma que a gente calculou as penas. Se você aprendeu a fazer pena base, multa é a mesma coisa. Qual é o mínimo da pena de multa? Esse aqui, o bom é isso. Isso não muda. O mínimo são 10 e o máximo são 360 dias multa. Sempre. Não vai mudar isso aqui. Ou seja, no caso de alguém for pego com arma não legalizada, só cabe multa? Não cabe só multa. Porque no caso do porte ilegal de arma, a pena é de reclusão. Quando é multa, só tipo embriaguez e desordem, crimes assim super simples, de menor potencial ofensivo. Então, o que é que eu vou fazer? Então, sempre vai ser a 350? Sempre. Isso. Nesse primeiro cálculo aqui. Então, eu sempre vou fazer de 10 a 350, 60 vai dar 350. 350 é a média. Aí, do mesmo jeito, eu vou dividir por 8. O bolinho que eu repete essa parte de cima. Essa ou essa? A de cima, essa daí. Pronto. É a multa. Primeiro o juiz vai dizer quantos dias multa ele está ali condenando. E depois ele vai dizer quanto é que vai valer. Com base em que vai fazer esse cálculo, para saber o valor. Depois, quando a gente fizer aqui, você vai entender, tá? Então, a mínima de multa são 10. E o máximo são 360. Então, aqui dá 350. Dividido por 8, vai dar 4. Não multiplica por 12? Não multiplica por 12. Vai direto para as 8 circunstâncias. Isso. Então, 350 dividido por 8 dá 43. Vocês podem até aprender. Cada circunstância negativa vai valer 43 dias multa. Isso é um saco para fazer, mas é preciso. Quando a gente vai fazer as sentenças, a gente tem que fazer isso também. Então, vamos dizer que pegar aqui um exemplo, que a pessoa só tenha uma circunstância negativa. Aí o que é que eu faço? Eu pego a mínima, mesmo jeito da outra, claro, e somo com o 43. Vai dar 53 dias multa. Ela não tem nenhuma circunstância negativa. Pronto. Só são 10 dias multa, certo? Cada circunstância negativa vai valer 43 dias multa. Se forem duas circunstâncias, vai dar 86 com mais 10, 96. É a mesma regra, só vai tirar só a multiplicação por 12. Por 12.
E aí eu já posso até aprender que na média normal das multas, cada circunstância negativa vai valer 43 dias de multa. Se ele não tiver nenhum negativo, pronto, só vai dar os 10 dias de multa. Se ele tiver uma, eu vou pegar o 43 e somar com 10. Se ele tiver duas, eu pego 43 e multiplico por duas. São duas circunstâncias. E vai dar 86. Aí eu somo com a mínima. É a mesma coisa. Que aqui vai dar 96 dias. Então, o cálculo de multa é esse. Entendeu? Cris, acontece do condenado aí a multa passar um ano inteiro pagando a multa? Pagando multa? Não, a multa ele é valor, né? Isso aqui vai ser transformado em reais. Não, justamente. Aí ele pode dividir. Se ele, por exemplo, de repente você fez a continha, deu R$2.000. Se você tiver o dinheiro para pagar os R$2.000, de uma vez você já paga. Eu não posso, eu quero dividir em 10 parcelas. O juiz autoriza esse parcelamento. E se você não pagar, vai se inscrever para se transformar em dívida de valor. Entendi. É uma divisão do dinheiro. É de dinheiro. A multa, ela é monetária. É em dinheiro. Não, já tinha entendido. Só que eu pensei que, tipo assim, o juiz calculava quantos dias você ia pagar determinado dinheiro. Não, de forma alguma. Ele vai ser intimado, o prazo para pagar a multa são 10 dias. Por exemplo, quando você é condenado, que chega na execução, o juiz lhe manda fazer o cálculo, vamos dizer que a contadora do fórum fez o cálculo e deu lá R$2.000. Aí você vai ser intimado para pagar esses R$2.000 em 10 dias. Mas você pode pedir o parcelamento. Ou então não pagar, se não puder. Aí o Estado, que agora a execução, a gente viu na aula de ontem, a execução da multa agora é no próprio juiz da execução, mas isso não transforma em prisão. Isso vai ser sempre em dívida de dinheiro. Tem orar alguma coisa que você tenha? Cris, então se não tem nenhuma circunstância negativa, fica 10 dias. Só 10 dias, que é o mínimo. Do mesmo jeito daquela outra continha. Lembra? A pena de 1 a 4, não tem nenhuma circunstância negativa, a pena mínima, 1 ano. Ok? Então, essa quando dívida, professora, Oi. essa dívida, ela prescreve? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Certo. Quem é que está perguntando? Kennedy. Kennedy, tá sentindo sua falta. Outra coisa, gente, aqui no código do artigo 49, ele vai dizer, né, como a gente já viu, que é 10 e no máximo 360 dias. Mas eu quero fazer aqui 2 exceções. Primeiro, nos crimes de tráfico, por exemplo, é uma lei especial, a gente já aprendeu isso lá em pena 1. Então, a lei especial, ela prevalece sobre a geral. A multa no tráfico, as penas de multa são bem altas. Não tem nada a ver com esse valor aqui, mas é uma lei própria, tá? Aqui no parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do salário mínimo e nem superior a 5 vezes esse salário. Então, como é que o juiz vai fazer? Aqui está relacionado às circunstâncias. Professora, mas ele tem um agravante. Eu vou aumentar em 1/6 do 96? Vou. Ele tem um atenuante. Eu vou atenuar? Vou. Então, eu sigo todo aquele sistema trifásico em relação à multa. Quando eu chego no meu resultado final, digamos que aqui nem tinha agravante nem atenuante. Então, dava 96 dias multa. 96. Digamos que eu tinha aqui 96 dias multa. Aí o juiz agora vai estabelecer o valor. O valor, ele vai levar em consideração a situação econômica do réu. Se for uma pessoa de nível médio a pobre, ele vai dizer que isso é com base em 1/30 do salário mínimo. Vocês estão por aí? Sim, professor. Pronto. Essa partezinha aqui só um pouquinho complicada, mas entendam. Ele vai só dizer se isso aqui é com base no 1/30 do salário mínimo, ou se é com base em um salário mínimo, ou 2, ou 3, ou até 5, como a gente viu lá no artigo 49. Mas vocês não vão se preocupar em fazer essa conta aqui, não. Porque isso aqui é feito pela contadoria do fórum. Caso vocês queiram entender, eu vou dar um exemplo.
Digamos que o salário mínimo seja R$ 900. Porque tem gente que é bom em matemática e quer aprender, né? Emerson não está mais participando das aulas, não? R$ 900, digamos que seja o salário mínimo. Aí um trigésimo de 900, vou dividir por 30, né? Aqui tem a bolinha do... Emerson está com alguns problemas pessoais de doença na família, aí não está podendo. Ah, que pena. Aqui, para ficar mais fácil a conta, né? A gente corta, aí 90 dividido por 3 vai dar 30, né? 900. Mas ele está assistindo, acompanhando, né? As aulas depois, será? Tá sim. Pronto. 900 dividido por 30 vai dar 30. Ou seja, cada dia multa vale R$ 30. Se o salário for R$ 900. Certeza. Então, R$ 30, eu vou pegar os 96 dias multa. Vou ver quanto é que vai dar aqui, viu? Só para vocês entenderem. Eu vou pegar os 96 dias multa e vou multiplicar por 30, porque cada dia multa vai valer R$ 30. Pronto. Aqui vai dar R$ 2.880, esses 96 dias multa. Tá? Então, assim, entendam como é o cálculo de multa. Eu não, acho que no estágio não vou cobrar cálculo de multa, mas aprendam. Não sei, daqui para lá. Vamos ver. Tá certo? Então, o que é que eu quero só que entenda? É entre 10 e 360, dá 350. Eu divido por 8. Cada circunstância negativa vale 43 dias multa. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar e somar com a mínima. Cada circunstância vai valer 42. Se a pessoa for pobre, o juiz vai botar com base em 1/30 do salário mínimo. Se ele for mais ou menos, ele pode colocar 1 salário, 2, mas ele só não pode, nesse caso aqui, ser superior a 5 vezes o salário mínimo. Ok? Bom, pessoal, a gente conclui aqui essa parte, tá? Da aplicação da pena. Assistam a aula de ontem, que vai falar sobre a reincidência, que é um conteúdo também que cai no nosso estágio, porque ele é uma das agravantes mais importantes, então precisam de uma compreensão. E eu vou aqui... Oi. Nesse caso aí, desse último exemplo que a gente pegou, no caso deu 53 da multa, Tá. Que é 350 dividido por 8, 43, né? 43 mais a mínima, que é 10, deu 53. Aí a senhora vai justificar isso aqui de que forma? Deixa só essa numeração mesmo ou tem uma justificativa própria? Aqui, desse 96? Não, dos 53. Tá. O 53 é se ele só tiver uma circunstância negativa. Você vai dizer que, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância negativa, a multa fica em 53 dias multa. Certo, então a gente vai fazer a justificativa em cima da circunstância. E só das circunstâncias. Certo. Tá bem? Eu vou pegar aqui meu código para passar algum exemplo para vocês fazerem de aplicação, tá bem? Aí a gente encerra, porque eu estou bem doentinho mesmo hoje. Mesmo assim, já vai quase que dar 10 horas. Eu vou apagar aqui, porque o sistema está dizendo que eu já usei todas as lousas possíveis. Eu vou criar aqui da minha cabeça mesmo, tá? Aí vocês fazem aí. Agora vai.
Espera aí que eu vou pegar aqui meu... Só um minutinho. Cris, depois a senhora manda só o print da exemplo número 1, porque não deu tempo de fazer o print não, viu?
ia botar isso aqui, mas eu vou tirar, gente, porque eu tô lembrando que vocês não viram o concurso de crimes ainda. Então, vou tirar, tá? Pronto, tá, gente? Vou colocar esses 3 exemplos. Não sei, espero que não tenha nenhuma falhazinha deles. Se tiver, a gente desconsidera. Em virtude do horário e também da dor de cabeça que eu tô, tá? Então, eu vou fotografar aqui o exemplo e colocar aqui no grupo, que já foi solicitado. Então, vocês fazem, quando for na segunda-feira, a gente corrige e dá prosseguimento ao nosso próximo conteúdo, tá bem? Deixo o meu abraço fraterno para cada um de vocês. Bênçãos de muita paz, saúde e que estejamos aqui juntos novamente na próxima semana, tá bem? Cheiro no coração de todos. Tchau, Cris. Boa noite, melhor. Vou tentar colocar a aula no sistema, hoje à noite ainda. Beijo. Professora, a senhora vai colocar os exemplos já no grupo do WhatsApp, não vai?